Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Amém? Meu irmão, minha irmã, é um prazer estar mais um dia aqui, mais um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus me dê a oportunidade de trazer mais uma palavra para mim, para você, aos nossos corações. Uma palavra que nos edifica, que nos exorta. A palavra do Senhor, ela sempre vai nos orientar. Ela sempre vai nos dar a indicação. Ela sempre vai mostrar o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que nós devemos fazer no dia a dia e para a nossa vida toda, né? Estou lendo aqui Mateus 7 e versículo 13, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há o que a encontre. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nos dá uma orientação. Devemos entrar pela porta estreita. A porta estreita é a porta que vai nos conduzir à salvação. A porta estreita é que vai nos conduzir ao reino. A porta estreita, ela não é fácil, porque ela requer de nós deixemos o pecado. A porta estreita é onde nós vamos ter um encontro com Jesus. A porta estreita, ela vai ser o seu caminho ao encontro de Jesus. Quando você encontra essa porta e você permanece nesta porta e você vai pelo caminho desta porta, que o caminho é Jesus Cristo, você chega até o reino. Você chega até o objetivo, porque Jesus morreu para nós termos a salvação. Jesus, ele passou pela porta estreita. Os discípulos passaram pela porta estreita. Todos nós que queremos chegar até o reino, devemos passar pela porta estreita. Independente da situação que você vive, independente da classe social que você vive, a porta, ela é para todos. Jesus colocou a porta. Deus falou: hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. Você vai ter a opção de escolher se você quer entrar por esta porta ou não. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele não é o destino. O destino é o reino. Ele falou: eu sou o caminho. Se você percorrer o caminho, você vai chegar no destino. Por que Jesus não é o destino? Porque você pode um dia estar no caminho e se desviar. Quantas pessoas já não se desviaram do caminho? Quantas pessoas viram a porta, entraram pela porta estreita, mas viu que era muito estreita a porta? Porque você tem que abandonar o pecado. Você tem que abandonar as coisas erradas. Você tem que abandonar o seu eu. Você tem que abandonar as coisas que não agradam a Deus. E muitos, quando vê essa porta, eles se afastam. Eles preferem a porta larga. A porta larga, ela vai te conduzir para o inferno. O que é a porta larga? Meu irmão, a porta larga é tudo que você pode fazer que não agrada a Deus. Todas as coisas que você está fazendo, que você sabe que é errado e que não agrada a Deus, esta é a porta larga. Esta é a porta larga que muitas pessoas estão pregando. Estão pregando: se eu te dar um objeto aqui, você vai ser abençoado. Eles estão pregando que esse objeto, ele pode te salvar. Esse objeto, ele pode te dar uma casa. Mas você não precisa fazer nada, é só pegar isso aqui. Só você pegar um sabonete ungido. Só você pegar uma rosa. É só você fazer isso. Você não precisa de esforço nenhum. É isso que estão pregando. Estão pregando algo fácil para as pessoas. Estão pregando algo maravilhoso. Eu sei que a palavra de Deus, ela é bênção, ela abençoa as pessoas, mas existe um sacrifício. E Paulo nos ensinou como é esse sacrifício.
Você acha que para o apóstolo Paulo foi fácil pregar o evangelho? Para que hoje nós possamos ler a palavra de Deus? Você acha que foi fácil para os heróis da fé viver a porta estreita? Para que hoje nós podemos ter a palavra de Deus, a Bíblia, para que nós possamos estar lendo? Nada foi fácil. Tudo foi difícil. Não existe o evangelho de facilidades. Não existe o evangelho de maravilhas. Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, mas biblicamente falando, nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por situações difíceis. Todos nós passamos. Quem é que não passa? Aí as pessoas, eles veem a porta e acham muito estreita. E eles acabam perdendo a sua salvação. Porque eles querem os prazeres terrenos. Eles querem as coisas da terra. Não é que seja ruim as coisas da terra, é que você não pode trocar a salvação. Você não pode trocar aquilo que é eterno pelo aquilo que é rápido, que é passageiro, que são as coisas da terra. Um dia você não vai estar mais aqui. Um dia você vai partir, um dia eu vou partir. E aí? O que você vai apresentar a Deus? Não, lá não vai ter desculpa. Lá o juiz, que é o Senhor Jesus Cristo, hoje ele é seu advogado. Presta atenção. Hoje Jesus, ele é teu advogado. Hoje ele te defende, ele te justifica. Mas no julgamento, no juízo final, ele vai ser o juiz. E ele te conhece, e ele me conhece, todas as coisas. E o apóstolo Paulo, ele sabia bem disso. Porque ele deixou tudo. Ele era um fariseu bem-sucedido. E um dia ele teve um encontro com Cristo. A caminho de Damasco, Jesus falou com o Paulo. E Paulo entendeu o chamado dele. Paulo largou tudo. Largou o sinédrio. Largou sua vida de fariseu. Ele conhecia muito a lei de Deus. Conhecia tudo. Mas ele largou tudo e entrou pela porta estreita. Olha o que Paulo, ele fala para as pessoas. Olha o que Paulo fala aqui aos coríntios. O que ele estava passando. Olha só, apóstolo Paulo, olha o que ele estava passando. Aqui em 2 aos Coríntios 11, no versículo 23, ele diz: são ministros de Cristo? Ele faz uma pergunta. São ministros de Cristo? Você é de Deus? Você realmente é de Jesus? Ele faz uma pergunta aqui. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais. Olha só Paulo falando aqui. A vida dele. Ele trabalha muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões. Porque se você parar para analisar a vida de Paulo, Paulo teve mais preso do que solto. Mas quando ele estava preso, era o momento que ele escrevia as cartas. Porque ele estava um pouco mais tranquilo. Estava um pouco mais sossegado. Imagine uma pessoa ter mais sossego preso. Quer dizer, ele estava pela porta estreita. Muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos, de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Tá bom para você? Tá bom porque aquilo que Paulo passou? Você prestou atenção, né, nesta passagem? O que Paulo fala? A gente conseguiria passar 1/10 do que Paulo passou? Do que os discípulos passaram? Do que Jesus... Não. A gente reclama de tudo.
Se atrasa uma conta, você fala, meu Deus, por quê? Eu não sou teu servo. Se você tem uma dor de cabeça, Senhor, não sou tua serva. Se te falta algo naquele mês, Senhor, por quê? E ainda você diz que está na porta estreita? Não está. Não está. Você não conhece a porta estreita ainda. Eu sei que Deus é um Deus abençoador, é um Deus que abençoa os seus filhos. Mas vai ter momentos que nós vamos passar por grandes lutas, grandes dificuldades. E outra, a igreja vai ser perseguida. Aliás, ela já está sendo perseguida. Mas isso não é a totalidade ainda. Você vai ver a grande perseguição ainda chegar aos nossos lares, assolar as nossas igrejas. Ainda está por vir a grande perseguição. Eu quero deixar essa mensagem para você, para falar: entrai pela porta, a porta apertada, a porta estreita, porque dela vem o reino de Deus. Ela vai te conduzir até o reino de Deus. A larga, você pode aproveitar muitas coisas aqui na terra. Você pode aproveitar grandes coisas aqui na terra, mas não se esqueça que o final dela é o inferno. O final da porta larga é o inferno. O sofrimento lá é eterno. O sofrimento lá é gritos, é choro, ranger de dente. Lá é a ausência de Deus. Lá não tem nada de Deus. Só vai ter tristeza. Que você possa ficar com essa palavra. E que se você não entrou ainda pela porta estreita, entra. Entra pela porta estreita. Porque lá vai te conduzir ao reino. Amém? Deixa eu orar para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu oro para esta pessoa agora que está indecisa, Senhor. Entre a porta estreita e a porta larga. Mas eu profetizo que ela vai entrar e ele vai entrar pela porta estreita. Eu sei que é difícil, Senhor. Sei que não é fácil a porta. Eu sei, Senhor, as dificuldades que nós passamos, que a igreja passa. Mas eu creio que lá na frente, Senhor, nós vamos ver o resultado. Quando nós estiver, meu Pai, na Tua presença, nós vamos falar, valeu a pena. E o Senhor vai falar, valeu a pena, né? Isso, valeu a pena, Senhor. Valeu a pena a gente estar na Tua presença. Valeu a pena permanecer, mesmo com sofrimento, mesmo com dor. Não desistindo de Jesus, não desistindo de pregar o Evangelho, não desistindo do reino, não desistindo de expandir o reino, não desistindo de fazer a Tua vontade, Pai. Pai querido e amado, obrigado, mais uma oportunidade. Obrigado por se permitir eu levar esta mensagem às pessoas que precisam ouvir. Encaminhe essa mensagem, meu Pai, aquelas pessoas que estão necessitando, meu Pai, de ouvir uma palavra abençoada e que o Seu nome seja glorificado, exaltado para todos sempre. Amém, amém, amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.